No Brasil, desde 1908, a Agropecuária CFM tem o maior projeto especializado na seleção e produção de touros Nelore com Shape do país. O projeto Nelore CFM é pioneiro na seleção para características econômicas, focado em resultados e gestão empresarial, e é devido à sua profissionalização e qualidade que a CFM é referência na produção de touros comerciais para as condições brasileiras e atendendo também o exterior. A seleção da CFM tem mais de 35 anos e essa história começou quando a CFM era o maior comprador de touros do país, né? Hoje a gente está numa outra posição, a gente é o maior vendedor de touros com shape do país, mas no passado a história era diferente. A gente comprava muito touros e por falta de homogeneidade na produção desses animais, quer dizer, um ano a gente conseguia produzir uma bezerrada excelente, no outro ano uma bezerrada média, no outro ano uma bezerrada não tão boa. Então a CFM sentiu necessidade de passar a produzir seus próprios touros. E como essa produção foi bem e continua indo super bem, é claro que isso gerou uma demanda e essa posição se inverteu. A CFM deixou de ser a maior compradora de touros do Brasil e passou a ser a maior vendedora. As medições começaram em 1980 e desde lá a gente não parou de selecionar para ganho de peso e para precocidade sexual. É claro que sempre agregando novas ferramentas e buscando o que existe de mais atual no mercado. No início dos anos 90 a gente começou a selecionar muito forte para precocidade sexual. Foi quando a gente começou a selecionar fêmeas com precocidade que emprenhavam a primeira vez aos 18 meses e daí 2 anos depois já começamos a selecionar as fêmeas que emprenhavam super precoce aos 14 meses de idade, e é esse o foco de seleção para precocidade que a gente tem trabalhado hoje. Então esses, na verdade, são os dois grandes pilares da CFM. Ganho de peso a pasto e precocidade sexual. Esses são os pilares que a gente vem sedimentando e segue trabalhando desde então, desde o início dos anos 90. A agropecuária CFM sempre se destacou no mercado pecuário pela introdução de técnicas pioneiras e inovadoras, abrindo as portas para conceitos modernos, produtivos e sustentáveis. No Nelore, o nosso programa é o primeiro programa a ser autorizado pelo Ministério da Agricultura a certificar os seus animais. E desde então a gente é pioneiro no negócio e também tem trabalhado com os maiores volumes. O CEIP, o Certificado Especial de Identificação e Produção, é uma chancela que o Ministério da Agricultura nos dá para certificar os melhores animais. Essa regra serve para todos os programas que trabalham com CEIP, onde só os melhores 20 a 30% animais podem ser certificados para comercialização ou para utilização interna. Como o programa da CFM é o primeiro, quer dizer, um programa super antigo, o Ministério dá essa chancela para os melhores 30% animais. E essa chancela, essa norma do Ministério é algo muito interessante, porque o nosso rebanho tem evoluído em qualidade. Uma prova disso é essa vacada que está aí ao nosso fundo. É uma vacada que já passou por um processo de seleção muito intenso, que está com a bezerrada ao pé aí, chegando na hora de desmamar, com a safra 15 ao pé e a safra 16 já na barriga. Quer dizer, é um gado diferenciado. Mas apesar do nosso rebanho estar melhorando ano a ano, essa chancela do Ministério trava em 30% a utilização ou a venda desses animais. Quer dizer, é uma pressão de seleção muito forte que o Ministério nos impõe e a gente realmente apoia e acredita. No início dos anos 90, a gente passou por uma série de modificações, passou a selecionar para precocidade sexual e também implementou uma avaliação visual, o CPM, onde a gente avalia e seleciona os animais por conformação, precocidade e musculatura. Quer dizer, a gente busca aquela carcaça melhorada, aquela carcaça mais adequada ao frigorífico. Logo em seguida, ainda nos anos 90, a gente passou a trabalhar com a equipe da USP, os técnicos da USP, os professores da USP dão suporte para a gente nessa avaliação genética desde então. E agora, mais recentemente, a gente passou a utilizar os marcadores moleculares para desenvolver alguns trabalhos científicos e dar suporte à nossa seleção e também o uso de DNA para fazer paternidade de nossos animais.
Em conjunto com a USP de Pirassununga, a CFM foi uma das primeiras empresas a selecionar para a precocidade sexual das novilhas Nelore em regime de pastagem, quando a partir de 1994 passou a desafiar as novilhas aos 14 e 16 meses de idade, obtendo excelentes resultados e aumentando a rentabilidade da pecuária de corte. Na CFM a gente entora as novilhas com 12 a 14 meses e, obviamente, as que não emprenharam a gente não chega a descartar, elas ficam no rebanho até os 24 meses. Nos 24 meses a gente entora novamente e aí sim, as que não emprenharem nesse momento a gente descarta definitivamente. A CFM, no início dos anos 90, mais propriamente em 91, iniciou um trabalho de seleção para novilhas que emprenhavam precocemente aos 18 meses de idade. Em seguida, para adequar a nossa estação de monta, a gente começou a trabalhar também com entoramento aos 14 meses de idade. Então, dessa forma, as novilhas entram para a estação de monta aos 14 meses de idade, que coincide justamente com a nossa estação de monta normal. Agora, como eu coloquei, as que não emprenham nesse momento, aos 14 meses, obviamente elas têm uma chance de emprenhar até os 24, mas 24 definitivamente é o limite. Atualmente, o rebanho da Agropecuária CFM é de mais de 32 mil cabeças, que são selecionadas em pastos dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Bahia. Toda a seleção da CFM é feita a pasto. Todas essas informações que a gente tem trabalhado, de nascimento, desmame e sobreano, todas elas são coletadas a pasto. Todos esses animais que estão aqui ao fundo são fêmeas de sobreano e todas elas estão no mesmo grupo de manejo desde o nascimento e sempre manejadas a pasto e recebendo apenas uma suplementação mineral. Essa é a base de seleção da Agropecuária CFM e a gente segue trabalhando assim porque a gente acredita que grande parte do Brasil ainda trabalha dessa forma. Então, essa é a melhor forma, é a gente produzir aquilo que o nosso parceiro, o nosso cliente precisa, é trabalhar da forma que o nosso cliente trabalha. Assim a gente tem certeza de que os touros que serão produzidos com essas fêmeas vão trabalhar e vão produzir animais que vão se adequar perfeitamente às condições do Brasil, às condições de manejo nutricional a pasto. A receita de sucesso da CFM está baseada num sólido programa de melhoramento genético para características de real valor econômico, na postura profissional e no compromisso com os resultados de seus clientes. A gente acredita muito no volume, na seriedade, acima de tudo, a seriedade de todo o trabalho, né? em toda a sua etapa, e a longevidade do processo. Né? A CFM há mais de 35 anos que vem fazendo isso. Em função disso, ela tem um banco de dados que é gigante, são mais de 490 mil informações de peso de desmama, por exemplo. Então, toda a DEP que é gerada no nosso rebanho é uma DEP que tem muita confiança, porque ela é comparada com uma informação de um banco muito consistente e muito grande. Então, aliado a essa seriedade em todo o processo do trabalho e ao volume que a gente coloca à venda, a gente está preparado aí para atender a todos os tamanhos, né, de clientes e parceiros. Clientes que precisam de um touro, ou clientes que precisam de 40, 50, 100 touros, eles conseguem vir na fazenda, conseguem vir no leilão e ter isso aqui, né? Esses touros, apesar de não estarem ainda selecionados, mas você vê a homogeneidade, é um volume muito grande de animais que vai para a comercialização, então fica fácil, né? Quando você tem volume e padronização, fica fácil de você escolher o que você precisa. A gente está sempre buscando, como eu coloquei, são mais de 35 anos de seleção, mas a gente tem consciência de que a gente se mantém aí como líderes no mercado, porque a gente está sempre em busca do que há de mais moderno, né? Então, a gente continua trabalhando com aquilo que está sedimentado, com aquilo que realmente importa, mas a gente está sempre antenado ao mercado e vendo como que a gente pode melhorar, como que a gente pode dar mais garantia de sucesso ao nosso cliente e parceiro. Em parceria com a Central Leilões e o Canal do Boi, emissora do SBA, a CFM comercializa grande quantidade de touros aprovados no programa de seleção para melhoramento genético de gado Nelore da marca, através do Mega Leilão, que neste ano vai completar 18 edições. A abertura de venda da safra em agosto, que nesse ano já tem data marcada, agende aí no dia
11 de agosto, a gente tem o Mega Leilão CFM, onde a gente coloca à venda os touros com maior índice CFM, abrem a safra nesse dia. É um evento que a gente faz em São José do Rio Preto. E no dia seguinte a gente já dá sequência à venda de fazenda, a venda com os touros na Mega Loja, um evento também muito grande. E entre os dois eventos a gente coloca uma oferta bem grande de animais, aí de 1.000 a 1.100 animais. A gente não tem um número fechado ainda para esse ano, mas a gente coloca um volume muito grande de animais à venda logo na largada das vendas da safra. A Central Leilões e o Canal do Boi são parceiros nossos desde o início desse trabalho de venda de reprodutores de leilão. A CFM, em um determinado momento, optou por fazer leilão porque achou que essa seria a forma mais democrática de colocar os melhores animais à venda no mercado. Então, lá atrás a gente começou a fazer leilão e desde o início que a gente estabeleceu essa parceria com a Central Leilões e com o Canal do Boi, porque são empresas que realmente trabalham com o tipo de negócio que a gente trabalha, quer dizer, são empresas que estão focadas na produção e de todas as formas, não só diretamente na preparação e no desenvolvimento do leilão, são empresas que estão sempre abertas, estão sempre mostrando todo o interesse em divulgar como que está indo o nosso trabalho, em ajudar realmente, em ser parceiro realmente. Então por isso que a gente tem trabalhado com ambas desde o início. Gustavo D'Angelo para o SBA.